Fala galera, graça e paz, sejam bem-vindos à parte 2 desse vídeo. Para parecer que a gente. Para parecer que a gente tá num outro dia, a gente só trocou de roupa. Aproveitar. Só pra fazer você dar risada um pouquinho com a gente aqui, né? Que é um momento engraçado de descontração esse agora, né? Mas vamos lá, vamos continuar as perguntas, né? Que a gente tem aqui sobre o autismo, sobre nossas dúvidas diárias. E eu tenho certeza que com as suas respostas a gente vai estar aprendendo, assim como você também que nos assiste vai estar aprendendo. E que Deus continue falando conosco através da sua vida. Amém. E se você não conhece ela ainda, ela é Iracema, ela tem um filho autista e ela também é líder de uma ONG, a ONG Voluntários por Amor, que tem um trabalho incrível aqui na cidade também. Que Deus continue te abençoando e te usando. Amém. Amém? Amém. Vamos lá para a continuação das perguntas, né? Primeira coisa assim que eu queria te perguntar é assim, o autista, ele precisa tomar alguma medicação, ele precisa fazer algum tratamento com remédio, tratamento com algum tipo de profissional da saúde também, ou acompanhamento, ou é só aquela consulta de rotina de vez em quando? Como que funciona assim o dia a dia para quem tem um autismo, né? O autista, em regra, ele grau leve, ele grau moderado ou grau severo, ele precisa de um acompanhamento. Por quê? Porque normalmente os hormônios da criança autista, eles são bem alterados. Então, às vezes ele entra na puberdade mais cedo, se é o menino ou a menina. Às vezes é mais atrasado, normalmente é mais adiantado. Às vezes tem problema no crescimento, então precisa tomar uma injeçãozinha. Então, no caso do Yuri, o que eu comecei a ver? Que ele tinha vários probleminhas de crescimento, ele tinha problema no pé, a frouxidão ligamentar, foi uma coisa que a gente descobriu, tinha refluxo. Então, é muito interessante ressonância. Né? A primeira coisa, né, que eu indico para os pais, mas ressonância não é uma coisa muito invasiva, muito drástica, não. Tudo que se é descoberto cedo, se trata com mais eficiência e com mais rapidez. E você consegue ter um objetivo melhor no futuro para alcançar para o teu filho. Por quê? Porque quando você entra no consultório, o médico vai falar assim, não precisa, esse exame, vamos primeiro para os exames de sangue, tá. Beleza. Só que você ter um endocrinologista é muito importante. Primeiro, o pediatra, depois o neuropediatra e depois um endócrino. Por quê? O endócrino, ele consegue saber toda a função da hipófise, os hormônios, como que tá. E as medicações, às vezes, elas são necessárias. Eu sei que tem muitos pais que têm muitas preocupações em relação às medicações, porque são medicações fortes, são tarja preta, mas às vezes é necessário fazer uso dessas medicações. Por quê? O autista, ele não vai ficar para sempre criança, ele vai crescer. O meu de 14... eu fiz todo a planilha dele. As pessoas muitas vezes falavam assim, mas por que você está dando a injeção para ele crescer? Você não vai poder com ele. Eu falava, não. Tudo que eu tiver que fazer para melhorar a vida dele, eu vou fazer. Agora, o que não for para acontecer é porque Deus não quer. Então, ele cresceu o que precisava, não o ideal, mas eu não queria que ele ficasse anão. Porque ele é muito bonito, não é porque é meu filho, mas ele é muito bonito. Então, eu não queria que ele ficasse anão. Então, ele ficou numa estatura ótima. Então, nós acompanhamos em todo o tempo, a gente faz vários exames, porque quando toma as medicações, tem algumas medicações que, infelizmente, elas têm um efeito colateral no fígado, então a cada 3 meses a gente tem que fazer uma bateria de exames, mas tem crianças que chegam a tomar, 20 tipos de medicações. Diário? Diário. Nossa. Porque tem crianças que são extremamente agressivas, tem transtornos de oposição, são crianças que têm uma violência dentro dela que ela não consegue controlar. Eu acredito sim que isso deve ser por causa de acordo com o grau também, né? Exatamente, porque o que é leve, às vezes ele vai tomar uma risperidona, né, que é o mais indicado, ou uma sertralina, e vai ficar bem. Mas que nem já no meu filho, ele já teve que tomar Gardenal, ele já teve que tomar Depaquene, enfim, muitas drogas. Se eu fosse listar aqui para vocês, o remédio não mata. O que mata é a falta de conhecimento. Você tem medo? O médico passou uma medicação, se você ler a bula, realmente você não fica com coragem de dar, porque o efeito colateral, angina, é muita coisa. É muita coisa. Mas o que eu oriento e aconselho?
se vai fazer bem para o seu filho, se vai deixar ele mais calmo, é melhor que ele tome a medicação do que ele surtar. E no começo a gente tem um gás, a gente tem um vigor. Eu era nova, há 10, 15 anos atrás eu estava aguentando. Hoje eu já não aguento mais. Ele é forte, ele me puxa, ele me exige. Então ele precisa da medicação para ele ficar mais calmo, para ele ficar mais tranquilo, para ele dormir. Se ele não tomar medicação, ele não dorme. Então ele precisa da medicação. Então é óbvio que a gente já reduziu muito a medicação. Eu vou falar para vocês que eu sou contra medicação. Mas no caso do Yuri, ele tem que tomar. Já tentei o canabidiol, com o Yuri não deu certo. Né? Eu coloquei toda a minha esperança no canabidiol. Falei, porque todos os relatos que eu ouvia sobre o canabidiol, eu falava assim, gente, é a cura. Mas para o Yuri não foi. Ele piorou, ele surtou. Quando ele tomou o canabidiol, ele surtou. E eu consegui tanto o importado dos Estados Unidos como o da Abrace, que é aprovado pelo Brasil, por toda a Federação de Medicina. Não adiantou nada. Então, assim, aonde que está a cura? Na nossa outra gravação, o que eu disse? Amor. O amor tudo pode, o amor tudo cura, o amor, ele é a excelência de tudo. E é o começo de tudo e o fim de tudo. Tem que começar com amor e terminar com amor. Mas, às vezes, eu vejo mães agredindo a criança, não tendo paciência, filhos biológicos, né? Às vezes a gente tem vontade assim de... Mas quando você lembra que é uma criança que tudo aqui dentro está em desordem, porque os neurônios, eles não são como os nossos que transmitem tudo certinho, tipo eu falo, eu vou fechar a mão, eu fecho minha mão, por quê? Houve um neurotransmissor aqui que deu uma ordem, o cérebro falou, ó, fecha a mão. O deles não, eles querem fechar a mão, mas eles não conseguem, e isso dá uma irritabilidade. Então eles querem pegar uma coisa, um objeto eles não conseguem, então eles querem o banho, muitas vezes eles não falam, a gente não entende. Então é muito importante o uso da medicação, desde que seja um profissional qualificado e que você sempre, periodicamente, faça os exames. É muito importante isso. Porque não adianta também a pessoa falar assim, não, ele tem autismo, eu vou lá e vou comprar o remédio que eu vejo na internet. Até porque não se pode tomar esse remédio, porque é tudo receitado pelo médico, né? Até porque pode ter efeito contrário. Sim, porque eu conheço pessoas que já tomaram remédio, assim, não pessoas com autismo, né? Outros tipos de pessoas, assim, que tomaram medicação errada e acarretou em outros problemas na vida deles, né? Então, jamais faça isso, tome remédio por conta própria. Ainda mais que se é algo que você não tem certeza, né? Porque isso pode te deixar pior ainda, né? E até porque o autismo em si, ele é um estado, não é uma doença. É uma síndrome, né? É um estado que no grau leve e no moderado pode se melhorar. Temos gênios, temos várias. Hoje fala assim, nossa, a gente nunca viu tanto autista. Não é que nunca viu tanto autista, é que nunca se falou sobre o assunto. Né? Igual quando você vai fazer um preventivo. Passa o caminhão fazendo prevenção. Nossa, o índice de câncer subiu. Não, é porque houve alguém fazendo prevenção. Então, nunca se falou sobre o autismo, mas eu tenho sites que se amarravam autistas em radiadores, em gaiolas. E eu ouvi uma história de uma família com um poder aquisitivo muito bom, que tinha vergonha do filho e mandava para a fazenda. Porque não queria que o filho socializasse. Gente, a socialização para o autista é a melhor coisa que tem. Ir para a escola, nadar. Se ele não vai falar, se ele não vai escrever, não deixe de amá-lo e atendê-lo. Ele é seu filho, não vai mudar. Né? Mas o que eu vejo muitas vezes são os pais desistindo. Né? Desiste da criança porque, mas nunca vai mudar. Faz 11 anos, 12. Vai fazer 12. Que eu faço todos os dias a mesma coisa. Eu troco fralda, tem horário para comer, tem horário para lanche. Gente, você já imaginou? Mais de 10 anos você fazendo todo dia a mesma coisa? Mas tudo bem. É a cabeça dele que funciona desse jeito. Tá tudo bem. Fugir da rotina, acho que tira completamente. A gente não, quando a gente é convidado para algum evento, aniversário, casamento, nós não conseguimos mais levar ele. A música, na igreja, a gente não consegue mais levar ele. A música incomoda. A fala de muitas pessoas no mesmo ambiente incomoda. Então ele é um severo, ele foi há algum tempo atrás considerado o autista mais severo de Sinop. Então, que não tinha como a gente segurar, manter, mas assim, o Yuri nunca deixou de ir para a escola. Em todo o tempo que eu consegui, ele foi para a escola, ele tinha uma salinha para ele fazia socialização. Só quando aí foi tem a data corte, né? Aí vai para o governo.
Aí no governo não tem nada. Aí o governo, aí a gente já tentou também particular, mas daí não tem muito preparo, tem que ser uma professora capacitada, tem métodos, né? TISH, ABA, são métodos de ensino. Mas o Yuri é uma criança que ele gosta de estar na escola, ele gosta de ser feliz. Então a hora que aparecer alguém, né, que é o meu sonho, era ter essa escola, né? Mas a hora que Deus inspirar alguém que queira ter, vai chover criança, porque tudo que a gente gostaria, que a gente sonha para o nosso filho, é que tivesse, no meu caso, que é um grau severo, gostaria muito, né? Porque assim, a pai, ela tá super lotada. Lá ela trata de PC, ela trata de Down, ela trata de autista severo como o meu. Lá tem várias síndromes. E tem muito autista, que nem na sala do meu filho, há alguns anos atrás, tinha um menino que era muito inteligente e estava junto com o meu filho. Então, assim, por isso que eu falei, o autista, ele é o que você quer que ele seja. Agora, tudo dentro do limite dele. Então, ele tem um limite. E, às vezes, você tem que aproveitar enquanto ele é pequeno. Porque tem autista que ele chega, tipo, deu 15 anos, ele não aprende mais nada. O cérebro, sim, o cérebro fecha, aprendeu, não aprendeu, não aprende mais. Então, até isso a gente tem que... Então, assim, vamos acreditar que tudo é possível. Para Deus nada é impossível. Então, se Deus deu, vai te dar graça, vai te dar paciência. Eu, com os meus filhos criados, tô com 55 anos e tô na luta. Tô aí. Amém. É isso aí. É. E assim, pra mãe que acabou de descobrir, assim, que tá com medo, né? Que acho que o primeiro pensamento que vem é medo, incerteza, se sentir incapaz. Qual que é o seu conselho para essa pessoa, né? Do que ela deve fazer na liberdade? Em primeiro lugar, Ana, olhe para o seu filho e separa a síndrome dele. Olha para ele e olha assim: você é o filho que Deus me deu, eu vou te amar como você é. Esse é o bom começo. Porque se você for esperar do médico, da medicação, a cura, esquece. Eu fiz muito isso. Porque os médicos olhavam para o meu filho porque ele não andava. Ele demorou muito, ele foi andar com mais de 3 anos. Os médicos olhavam para mim e falavam assim: olha, ele não vai andar, ele não vai falar. Eu falava: vai. Ah, não vai isso, não vai. Então eu sou uma pessoa muito otimista e muito positiva. Mas além de positivismo e ser uma pessoa totalmente intensa na positividade, eu tenho fé. E a fé o que é? É o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera. Então eu esperei que meu filho fosse andar e ele anda. Ele não corre ainda. Pode ser que um dia vá correr. Se não correr aqui, ele vai correr no céu. Mas que ele vai correr, ele vai. Ele não fala, mas ele fala carne. Mas pensa no guri que gosta de carne. Fala carne, fala vamos passear. Às vezes ele fala umas coisas que não dá pra entender o que ele fala. Já tentei gravar, mas a gente não consegue. Mas quando ele tá feliz, ele grita, ele bate palma. E o interessante é que o meu filho não fala, mas ele é extremamente afinado. E o meu filho não chora, porque o autista severo clássico, ele não chora, ele se emociona. É só colocar músicas, valsa, música, porque o meu genro é maestro, às vezes coloca música instrumental, você vê as lágrimas descendo. Não é chorar é a lágrima descendo. Então ele se emociona. Mas é uma graça, assim, você ver a alegria dele. E ele fica assim, ó, tudo que ele faz ele feliz, ele fica... Tá, 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 tá. É lindo de ver, porque ele tá feliz. Então, se você amar o seu filho, você já tá começando bem. Aí depois você vai, correr atrás e ter fé. Se você não tiver fé, não vai dar certo. Você tem que ter fé. O médico falou assim: mãe, não vai. Não vai. Vai, eu tenho fé, doutor, ele vai. Esse é o seu... Porque os médicos, eles todos são pragmáticos. E eles estudaram para dar a pior notícia pra gente. Porque se tiver alguma boa notícia, ele tá no lucro. Então ele fala tudo negativo. Mas nós temos que ser positivos. Nós não podemos lidar com a medicina, porque eles são todos limitados. O estudo sobre o nosso corpo é limitado. Deus não é limitado. E foi Deus quem nos formou. Então, primeiro lugar, amor, fé e paciência. E correr atrás das coisas. Alguma coisa caiu. Mais perguntas? Tem mais uma pergunta. Assim, você estava falando sobre a escola e tal. Como que foi o começo dessa socialização dele, assim, para ele socializar com outras crianças, com os professores?
Como foi o começo disso tudo e como tem sido agora? É igual antigamente, quando ele começou, ou foi evoluindo? Então, a primeira experiência que o Yuri teve com escola foi na PAI, que foi na época que ele estava no orfanato, e aí eu participava as 3 vezes por semana para levar ele na estimulação, porque como ele não andava, então lá tem todo um trabalho muito bonito, né? E eu quero dar créditos aqui para minha amiga Maria Pazin, que me ajudou muito, era uma mulher que me incentivava muito, e lá tem o grupinhos, então a gente não tem nome, a gente é mãe. E eu ficava meio encabulada porque ele ainda não era meu filho, ele só era dentro do meu coração, mas não era ainda meu filho, né? Ele nem morava ainda comigo. Então lá a criança ela é estimulada a andar, ela recebe fisioterapia, ela recebe todo tipo de estimulação. Então o primeiro contato do Yuri foi assim. Depois, quando o Yuri já veio para mim, aí quando a gente conseguiu matricular ele na escola, ele ia tipo prézinho. Então, a primeira professora dele, Maristela Filippini, que é uma maravilhosa, ela criou todo um ambiente, tudo no município. Porque, às vezes, o município, ninguém dá nada, mas o município, dessa vez, assim, tem que tirar o chapéu. O município, nessa hora, assim, o Yuri foi muito bem recebido. Então, ela inseriu ele, ensinava as crianças que, quando o Yuri chegasse, era para as crianças pararem, para ela poder abraçar. Então, as crianças depois davam um abraço. Era muito bacana. Então, primeiro ela abraçava e depois vinham todas as crianças. Eu tenho fotos. Foi uma pena que eu não trouxe. Então, tem as crianças todas em cima dele e ele no colo das crianças. Então, assim, ele sempre interagiu muito. Mas depois teve um certo tempo que ele teve muitos problemas de alergia, de pneumonia. E aí a gente deu uma parada. Aí depois ele voltou. Em 2014 ele voltou para a PAI e para a escola do município. Estudou ali no Tassiana. O Yuri se encontrou. Ele foi, assim, maravilhoso. Ele não se adaptou na sala, não se adaptou com os amigos, porque era muita criança na sala. Às vezes tem 30, 40 crianças numa sala, então você imagina, né? E as crianças irritavam ele e ele irritava as crianças também, porque daí ele queria puxar cabelo de um e pegava no outro e mordia o outro. Então, assim, não deu certo. Aí tentaram fazer uma cerquinha. Aí eu não gostei da cerquinha, né? Fala sério, uma cerquinha, né? Dá uma impressão assim meia de bichinho, né? Não gostei. Aí lutei para que o município desse uma sala adequada, porque não tinha sala de recurso. Aí foi montada uma sala de recurso. Na verdade, tinha uma, mas com muita gente. Não dava. Então, a gente conseguiu montar uma salinha para o Yuri, para ele poder ter ali as atividades. Então, foi dado pelo município computador, piscina de bolinha, brinquedos, tudo coisas pedagógicas que levasse ele a um crescimento. Então, o que a direção, a coordenação fez? Como ele não se adaptava em sala, então as crianças faziam rodízio. Todo dia, 5 alunos da sala dele ia para ficar com ele pelo menos durante 15 minutos, para ele conhecer e para as crianças saberem que o Yuri estava na sala daquelas crianças. Então, o Yuri se adaptou muito bem. Só que, como foi passando os anos, o Yuri não... como se diz assim, ele avançou em algumas coisas, mas o Yuri sempre teve preferência por meninas, é explicável, por conta dos abusos, mas ele nunca conseguiu, como se diz assim, ficar muito tempo ali com os meninos na sala, quando os meninos iam. Porque os meninos queriam só brincar com os brinquedos dele. Então, não tinha uma participação, não tinha, assim, uma inclusão da parte dos meninos. Os meninos queriam ir na sala dele, porque na sala dele tinha joguinhos, tinha brinquedo, era toda colorida, que é o que toda criança gosta. Então, a gente resolveu deixar, então, todo o primeiro ano. Então, o Yuri ficou na escola de 2014 até vir o Covid. Aí, o Covid, né, então, não teve como mais prosseguir, porque daí tem a data corte, então não conseguimos mais. Mas em todo o tempo que ele teve na escola, o Yuri foi muito bem tratado, ele foi muito bem assistido, mas eu quero agradecer também a professora Adriana. Ela foi uma mulher que fez toda a diferença na vida do meu filho. Inclusive, depois do Covid, sexta-feira agora passada, depois de 3 anos, ele estava muito irritado em casa, muito. Eu moro bem perto da escola. Ele estava extremamente irritado. Eu falei, hoje eu vou te levar na escola, eu acho que hoje é um dia bom. E nós chegamos lá, para minha surpresa, estava a Neuza, que foi a primeira professora dele, né, que cuidou, que lanchou com ele, né, foi muita emoção nesse dia,
né? Eu fui pela manhã e a professora Adriana estava lá. Quando ele viu, ele começou nananã, nananã. Então, o autista, ele tem memória. Às vezes, para você, mas ele aprendeu ontem e esqueceu hoje. Mas o autista, ele tem memória. Então, o que o Yuri falou para mim? Que ela foi importante para ele. Quando ele sentiu o cheiro dela, porque como ele, pelos efeitos de todas as coisas que eu já contei no outro vídeo, de a mãe ter pego várias doenças e não ter tratado, então ele tem problema no olho, então assim, teve uma série de problemas. Então, um olho ele não enxerga muito bem. Então, o Yuri desenvolveu todos os outros sentidos, olfato, ele tem um ouvido assim. Quando minha filha tá vindo, que é a irmã preferida, eu já sei que ela tá vindo. Então, assim, 5 minutos antes eu já sei que ela tá chegando, porque eu não sei como, não sei explicar pra vocês, mas ele sabe, ele é muito auditivo, muito apurado, tudo nele é muito apurado. Então, quando ele virou pra Adriana, que ele cheirou, que ele reconheceu, ele ficou muito feliz. E aí ele foi pra cozinha, ele lembrou de como ele ia pra cozinha e foi lá e comeu bolacha, e eu fiquei muito alegre. É uma pena que o município não estende, poderia estender, porque nós, mães, íamos ficar muito felizes, porque o governo não dá nada. Eu não vou nem aqui tocar em assunto de governo, mas assim, no município tudo é luta, tá? Você tem que lutar por sala, você tem que lutar por professor, tudo é luta. Tem que lutar. É difícil, né? Tudo você tem que lutar. A caminhada é complicada. Uhum. Mas assim, já pra gente finalizar, então, queria deixar um espaço de tempo pra você falar pra quem nos escuta, assim, uma mensagem de encorajamento, assim, pra pessoa que às vezes está abalada, né, com tudo isso, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e não sabe o que fazer, e às vezes a pessoa chega até a duvidar de Deus. Só que a gente sabe que não existe essa possibilidade de Deus não existir. Deus está conosco a todo momento. Então, na liberdade, faça bom uso do seu tempo. Eu gostaria de falar para você que Deus, ele é muito maravilhoso. E ele criou um mundo lindo para nós, que era o Éden. Tudo perfeito. A gente não ia morrer, não ia chorar, não ia sentir dor. Era tudo lindo. Mas quando o pecado entrou no mundo, entrou também as enfermidades, as comorbidades, as diferenças, como o Down, como o PC, como o autista. Então, se você teve o diagnóstico do seu filho, da sua filha, até hoje os cientistas não sabem, porque é mais em meninos do que em meninas, embora tenha meninas, mas os meninos, o índice é muito maior. E no segundo censo que eu vi agora, para cada 77 nascimentos, uma criança nasce autista. Então, é muito o número. O número. Antes era 700. Para cada 700 nascimentos, um autista. Agora caiu para 77. Então, assim, está evoluindo muito rápido. E o cientista não consegue descobrir o porquê. Mas, enfim, independente, Deus sempre quis o nosso bem. E não é porque um filho, às vezes, vem... Não é só com síndromes, não. Às vezes, vem faltando um bracinho, uma mãozinha, uma perninha, um pezinho, um olhinho. Que nem a gente viu recentemente aquele rapaz, né, que é jornalista, a filha dele com câncer nos olhos. Então, eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele morreu por amor a todos nós, porque o pecado estava demais. E Deus, ele te ama. Ele fez você conceber, ele te deu um filho acreditando que você é capaz de cuidar dessa criança. Ele não deu essa missão para outra pessoa. Iracema, mas por que para mim? Porque ele sabia que você ia ter energia, que você ia ter vigor, mas que principalmente você teria amor e paciência com o teu filho. Porque muitas vezes o casal tem um filho normal e depois vem um especial. E sempre, é para me corrigir, é para me punir? Não. Deus não existe? Onde já se viu isso? Não. Deus existe. Não é para punir ninguém. É para que às vezes a gente aprenda a dor do outro. Eu sou sincera. Não é porque hoje eu tenho a ONG, eu tenho o Yuri, mas de verdade, antes eu nunca olhava para as crianças especiais. Eu nunca olhei. Eu sou sincera a dizer. Olhar que eu falo não é olhar de ver de... Olhar que eu falo é olhar com esse olhar que eu tenho hoje. Eu sou presidente da ONG e eu não aguento alguém falar para mim assim, olha, tem uma criança que está em perigo, ela tem
ela tem algum tipo de síndrome. Eu vou lá socorrer, independente se é autista, se é PC, se é Down, não importa. Eu vou lá socorrer, eu vou lá levar ajuda. Por quê? O amor reina dentro de mim. E é esse amor de Deus que Deus quer que reine dentro do seu coração. Então, com o amor, você vai vencer todas as barreiras. E outra, o autista, ele é muito sensível. Ele sente quando ele é amado e quando ele não é amado. O meu filho sabe quem gosta dele e quem não gosta dele. Quando uma criança chega perto dele, às vezes recebo visita, e às vezes chega uma família, né? Vai lá me visitar, e aí tem uma criança, e a criança se retrai, ele vai pro quarto, tipo assim, sabe o que ele tá falando? Se você não me quer, eu também não te quero. Tá tudo certo. Porque durante muito tempo, eu olhava de cara feia. Às vezes eu ia no restaurante, quando ele era pequeno, a pessoa encarava por causa dos barulhinhos que ele fazia, eu ficava assim, ó. Até a pessoa parar de olhar. Hoje, não tem problema, tá tudo certo. Só que a gente até, às vezes, não consegue. Mas assim, o carrinho é um carrinho grande, ele é grande. Às vezes eu vou num consultório, as pessoas reparam. Mas eu já ouvi muitas coisas de ferir o coração de qualquer mãe. Tipo assim, meu filho, não fica perto dele, senão você vai ficar doente igual a ele. E autismo não é doença, não pega da gente relar, não tem nada a ver, é uma ignorância, né? E eu vi um menino tão lindo, né? Eu falei, meu Deus, que dó da mãe pensar assim. Porque o autista, ele não é convidado para aniversário, ele não vai em casamento, ele não é convidado para nada. Então, assim, se prepara, né? Mas o importante é seu filho receber o seu amor. O amor dos outros não interessa. Se a avó não quer amar, se o vô não quer amar, se o tio não quer amar, não tem problema, ame você. Deus deu pra você. Iracema, meu marido não entende. O meu marido não aceita. Tudo que meu marido queria era um filho normal para jogar bola com ele. Vai orando por ele. Vai amortecendo o coração dele com palavras. Fala assim, olha, ele tem o nosso sangue. Ele é a junção do meu amor, do seu amor. Deus, ele é maravilhoso. Porque às vezes é melhor você ter, de verdade, eu falo assim, olha, eu vejo tantas mães sofrendo com os filhos nas drogas, com os filhos roubando, com os filhos se mutilando. E eu olho para o meu filho perfeito, não é porque ele é do coração, não, mesmo que ele fosse biológico. Eu amo amar o Yuri, eu sou outra mulher depois do Yuri. Eu sou outra pessoa, o meu coração é outro, a minha mente é outra. Tudo em mim ficou diferente. Não é só por causa da história dele. Porque, na verdade, quando eu conheci o Yuri, eu nem pensei em adotar, eu sou sincera. Mas o Yuri nos escolheu. E eu quero ser bem sincera aqui e falar para você. A minha história com o Yuri é uma história de amor. Eu digo isso para você com todo o meu coração. O meu telefone eu quero deixar aqui. Meu telefone é 99642-8585. Se você quiser me ligar para tirar alguma dúvida, me perguntar alguma coisa, pode me ligar. Mas eu quero te deixar somente essa palavra. Se hoje eu conhecesse o Yuri, que eu conheci há quase 12 anos atrás, e Deus, da forma que Deus colocou ele no meu coração, falasse assim, filha, tô te dando ele, eu faria tudo de novo, eu percorreria todo o meu caminho que eu fiz. É que vocês não têm noção, eu ganhei uma tintura, mas o meu cabelo está branco, tá bem branco. É muito desgastante ter um filho autista. Mas eu quero te dizer que o meu filho, ele me ensinou a ser uma pessoa melhor. Ele me ensinou a amar mais, a ser mais compreensiva, a ser mais grata a Deus por tudo, pelos meus filhos biológicos que são maravilhosos, que são perfeitos, minhas netas são perfeitas. Deus me usou assim, muito para salvar, para amar, mas eu acho que Deus usou muito mais ele para mim do que eu para ele. Eu salvei dos abusos, dos espancamentos, de várias vezes a avó colocar no meio da rua para carro atropelar, para matar, porque ninguém quer uma criança especial. E eu ouso aqui falar, né, não vou falar o nome do médico, mas no dia da minha audiência ele foi a minha testemunha e ele disse para mim, olha, eu achava duas coisas, que nunca ele seria adotado e eu como médico dava 3 meses de vida para ele. De tantas coisas que ele tinha. E hoje o meu filho é feliz. Olha que maravilha, ele é feliz. Não importa se ele não fala inglês, se ele não fala português, se ele não fala. Mas o meu filho é feliz. Ele é alegre. Ele ama quando a gente faz churrasco em casa. Ele ama quando eu faço galinhada para ele comer o frango. Ele ama carne de porco.
Ele ama quando eu abraço ele, quando eu dou risada. A gente ri quando eu canto para ele. E técnicas, eu tenho várias técnicas, desenvolvi várias técnicas para tirar sangue. Meu filho não chora, eu canto para ele. As enfermeiras, as técnicas, elas ficam de boca aberta, os médicos. O meu filho fez quimioterapia o ano passado, tirou um tumor. E eu falava assim, você não vai morrer não, fica tranquilo, meu filho. O doutor deixou entrar dentro do centro cirúrgico para cantar pro meu filho, não tinha quem não chorasse. De ver o grau severo que é e a música acalmar. Então o seu filho precisa primeiramente de você. Para as pessoas te respeitarem, para o seu filho ser respeitado, você precisa amá-lo, você precisa respeitar as limitações dele. Então, você vê como que tudo começa e termina no amor? E se o dia que Deus achar que tem que recolher ele ou me recolher, eu vou chegar diante de Deus e eu tenho certeza que eu vou falar assim, Senhor, eu prestei um bom serviço e foi com muito amor. Foi com muito amor, não foi por causa da sociedade, porque ele é do coração. Eu não faço nada para ninguém ver, não. Lá no cotidiano da minha casa é eu, Deus e ele. E a nossa vida é muito boa. A gente mora numa casa humilde, mas que tem alegria, que tem uma árvore, que tem o balanço, que uma coisa que o Yuri ama balançar. A gente descobriu isso cedo, ele ama balançar. A maioria dos autistas gosta. Eles não gostam de muito abraço, de muito... Então, assim, ele vai pro balanço dele, mas às vezes ele vem e me abraça. E eu ponho a mão no rosto dele assim, e eu falo, mamãe... E eu ponho no rosto dele e falo assim, Yuri, mamãe ama o Yuri. Então, o meu Yuri Daniel é meu. Jesus deu ele para mim. E eu tô cuidando até o dia que Jesus achar que eu tenho que cuidar. Mas eu não vou transferir o meu cargo para ninguém. Enquanto eu estiver viva e tiver saúde, o meu amor vai ser todos os dias derramado sobre a vida do meu filho. E eu tenho certeza que isso vai ser como um escudo para ele. Contra olhares, contra os... Entendeu? Então, o teu amor é que vai prevalecer. E depois, claro, o amor da tua família, em primeiro lugar, o amor de Deus, o teu amor e depois o amor da tua família. E quem não quiser amar, tá tudo certo, não cobre de ninguém, porque ninguém é obrigado a amar. Agora, nós sim, nós somos obrigados a amar. Porque é nosso sangue. E o meu é do coração. Eu ouso falar que eu acho que eu amo mais ele do que os meus 3 biológicos que eu tenho. Já falei demais, tá bom, senão eu vou chorar. Vai chegar em casa, vai lá dar um abraço, um beijo, todo dia. Eu abraço, eu sou sua mãe, eu te amo. É todo dia. Amém. Ira, é um prazer te receber aqui e eu tenho certeza que as pessoas que nos assistiram e que vão assistir ainda aprenderam muito sobre o autismo, sobre esse bate-papo, né? E que Deus continue te usando e te levando a muitos lugares para falar sobre isso, né? Porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando muitas famílias e muitas pessoas com o seu testemunho de vida, com o seu dia a dia, e eu tenho certeza que... Tenho certeza não, é claro ver Deus em você. Posso só falar uma coisinha? Pode. Quero só reforçar. Amém. Quero só reforçar uma coisa. Antes e depois. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Tudo é possível. Que isso fique gravado. Olha o antes e olha o depois. Amor. Remédio não faz isso. Médico não faz isso. Ajuda. Mas o amor, ele tudo pode. Quem ama, ele tem um algo que é precioso, é um tesouro. O amor é um tesouro dentro do nosso coração. Então, se você tem um filho autista, ame. Porque aqui está o retrato do desamor, do descaso, do desprezo. Mas aqui, eu só tenho porque eu tenho que mostrar, porque foi o primeiro dia que eu conheci ele. Mas aqui está situações de amor, de carinho. Olha o cabelo, olha o rosto, olha a alegria. E uma coisa, meu filho não tinha expressão e hoje ele sorri. Mas ele sorri pra mim. Então eu fico muito feliz. E o seu filho vai sorrir pra você também. Que você e o seu filho, a sua filha, sejam muito felizes com a graça de Deus. É o que eu tenho para dizer. Amém. E a gente fica por aqui e finaliza esse vídeo com essa foto maravilhosa.